Vamos lá, pessoal, boa noite. Meu nome é Juan, sou médico emergencista e a gente vai dar nosso último encontro aqui, tá certo? Falando um pouquinho sobre terapia medicamentosa, tá bom? Vamos começar. Destacando, né, tudo que os principais pontos que o pessoal comentou nas aulas anteriores brilhantemente, né? A gente percebe como um paciente com síndrome coronariana aguda é um paciente extremamente crítico, né? E a gente acaba sempre lidando, né, com o chamado lençol curto, né? Uma doença extremamente, né, trombogênica, em que, obviamente, a terapia ela vai ser voltada para tratar esse trombo, desobstruir, né, essa oclusão, sempre com risco de sangramento, né? E devido a isso, né, diversos estudos, de acordo com cada medicação que a gente vai comentar agora nos próximos 20 minutos, a gente vai tentar destacar, né, uma linha de raciocínio para a gente sempre tornar medular o tratamento de síndrome coronariana aguda. Mas lembrando, né, que como também os meninos acabaram de falar, a gente tem que ficar ligado, nosso paciente é crítico, cada caso é um caso, então é importante, em determinados momentos, na abordagem desse paciente, a gente individualizar o nosso tratamento. Então, basicamente, a gente vai dividir esse tratamento em 3 terapias. A terapia antianginosa, isquêmica e antitrombínica, certo? Antes disso, começar com algo que mudou, né, digamos, recentemente, principalmente a gente baseado aqui no ESC 2020, né, principalmente na IAM sem supra, mas tudo de mais e tudo de menos é ruim. E o coração não deixa de ser diferente, não deixa de sofrer por conta disso. Então, falando um pouquinho sobre oxigênio, né, a gente tem indicação de reposição de aporte, né, de suporte de O2 quando a gente tem uma saturação abaixo de 90%. A gente sabe que a hipoxemia ela vai gerar uma maior área de lesão miocárdica, obviamente prejudicando o nosso paciente. Mas também a gente tem que ter muito cuidado com a hiperóxia. Cansado de ver paciente com síndrome coronariana aguda, mesmo saturando bem, com altos fluxos, né, porque, enfim, o paciente está dispneico e acha que só o tratamento com oxigênio terapia vai resolver o problema do doente. E a gente sabe que não é bem assim, né, pelo contrário. Coisas demais também é danoso, faz mal, faz injúria, né, pode provocar uma vasoconstricção e, obviamente, para o nosso paciente, tudo que a gente não quer é esse efeito deletério para ele. Com relação à analgesia, e aí a gente comenta, né, destaca um fator interessante, que durante a graduação e a formação, e até pós-graduação, a gente acaba pegando muita coisa de orelhada, a gente não tem um cuidado de ler e ver como é que está respaldado as nossas condutas, né? Então, sentiu dor, tem que colocar morfina, né, um opioide. E a gente sabe que não é bem assim, né? A gente tem que ter muito cuidado, por quê? Principalmente, a gente tem que deixar uma droga muito suja, pode gerar hipotensão, pode gerar depressão miocárdica e até depressão respiratória, dependendo da dose, certo? E já tem diversos estudos que, inclusive, comprovam, né, que reduz a eficácia do inibidor da P2Y12. Né? Então, a gente acaba reduzindo uma medicação que está intimamente ligada com o tratamento, né, da trombose, né, da obstrução na síndrome coronariana aguda. Certo? Um importante estudo, o Crusade, né, ele destacou que o aumento da mortalidade intra-hospitalar foi percebido com pacientes que utilizaram, né, opioides, a morfina no caso, em doses altas, né, e frequentes. Tá certo? Em todo caso, se eu tenho uma contraindicação para nitrato, para beta-bloqueador naquele paciente, e realmente o meu paciente está muito sintomático, posso sim, inclusive, lançar mão, né, com muita cautela, ter dosado, né, doses pequenas, 2 a 4 miligramas, repetir a cada 5 minutos. Uma alternativa é a meperidina, também nessa dose de 20 a 50 miligramas, mas sabendo que o melhor tratamento para esse paciente com síndrome coronariana aguda, com provavelmente o vaso ocluído, vai ser abrir, né? Determinar seja a terapia, como o Calil falou agora há pouco, seja ela trombolítica ou através da angioplastia. Falando um pouquinho sobre a terapia anti-isquêmica, né? Falando sobre o nitrato propriamente dito. Qual é o objetivo quando a gente utiliza essa medicação?
né, é simplesmente, objetivamente, né, trabalhar com consumo e demanda de O2. Reduzir o consumo e aumentar a demanda, certo? Diminuindo pós-carga, através da vasodilatação, você acaba provocando um efeito benéfico, né, de vasodilatação, diminuição da pós-carga, diminuição também da pré-carga, e você torna o paciente ele mais estável. Claro que, obviamente, a gente vai ter algumas contraindicações, entre elas uma pressão sistólica abaixo de 100, e o paciente que tem usado, né, o inibidor da diafosferase, sildenafil com 24 horas, ou tadalafil nas últimas 48 horas. Continuando com a terapia anti-isquêmica, a gente vai ter a ação dos beta-bloqueadores, né? Eles, principalmente na ação beta-1, principalmente em diminuir frequência cardíaca, né? E também, consequentemente, acaba diminuindo pressão e contratilidade cardíaca, diminuindo, né, consequentemente, o consumo de oxigênio. E, dessa forma, você também beneficia o paciente, pode diminuir dor, né? Acaba diminuindo esse consumo, é ótimo para o quadro dele. Podemos utilizar medicações EV ou VO, a depender da disponibilidade, levando em conta também, obviamente, que não há sinais de contraindicação, né? Meu paciente com gesto, um bradicárdio, com uma frequência abaixo de 50, né? Eu posso lançar mão de medicações endovenosas ou de via oral, ok? Metoprolol, um exemplo, 5 mg de 1 a 2 minutos a cada 5 minutos, até uma dose máxima de 15 mg, tá certo? E o atenolol também, que a gente pode utilizar nessa dosagem. Com relação, né, o beta-bloqueador está indicado, como vocês estão vendo aqui na diretriz, né, pacientes com fração de ejeção abaixo de 40%, que estão, né, com insuficiência cardíaca. Entretanto, a gente tem que ter muito cuidado quando eles já estão evoluindo com um choque cardiogênico, né, ou com pacientes hipotensos, a gente não vai ter indicação dessa medicação. Lembre-se, é um paciente que chega para a gente, principalmente um paciente com IAM com supra, que vai fazer a terapia, vai desobstruir a oclusão da coronária. É uma medicação que, de forma geral, a gente não tem tanta pressa. A gente pode começar nas primeiras 24 horas, certo? Muitas vezes até infarto de parede anterior, né, podem responder muito ruim e evoluir até com choque cardiogênico, a depender do quadro que o paciente chegue. Então, tenham muito cuidado com essa medicação. Ela não está totalmente direcionada em diminuir sobrevida, mortalidade, mas ela está, sim, de forma a melhorar o quadro clínico do paciente. Com relação ao antitrombínico, né, talvez as medicações mais importantes e que tenham mais estudos, né, desde os primeiros estudos lá do início da década de 90, GUSTO 1, ISIS-2, né, com relação à diminuição de mortalidade. Então, verificou-se que utilizar o AS, né, e o AS em um inibidor da PDY12 diminuía em torno de 25% a mortalidade do paciente com síndrome coronariana aguda. Daí vocês tiram como já, naquela época, já era uma medicação que trazia, né, um benefício enorme para pacientes acometidos por essa doença. Tá certo? A dose de ataque a gente faz de 200 a 300, tá certo? E a manutenção fica de 100 mg dia. Essa medicação, essa manutenção, ela vai ser para o resto da vida, tá bom? E a gente vai ter o nosso segundo antiagregante, que qual é o nosso objetivo? Tentar, no sinergismo, digamos assim, né, através do mecanismo de ação dessa medicação, tentar otimizar e alcançar um efeito terapêutico de antiagregação de uma forma mais rápida, certo? Claro que cada uma dessas medicações tem as suas particularidades, né? Tem seus riscos também, como a gente comentou agora no começo da aula. Principalmente o maior risco é sangramento, é desfecho, também com relação à mortalidade, mas sangramentos, principalmente sangramentos de sistema nervoso central, certo? De forma geral, né? O clopidogrel, na dose de 300, que você pode utilizar de 300 a 600 miligramas, quando a gente tem um risco aumentado de sangramento, né, e o paciente precisa fazer esse antiplaquetário, né, e trazendo mais para a nossa realidade, né, realidade principalmente no Brasil, que a gente vai falar, mais de país subdesenvolvido, de o acesso à saúde e acesso a medicações
um pouco mais prejudicada, né? Valor aquisitivo, né? Então, muitas vezes existem programas que o paciente ele consegue receber até por 3 meses nessa medicação e depois ele consegue receber essa medicação pelo posto de saúde ou até por farmácia popular, né? Então, é um medicamento mais acessível, tá certo? Mas, de forma geral, se a gente está falando em eficácia, certo? A gente tem que lembrar realmente do grande estudo, do Plato, né? Em que ele tentou comparar desfecho primário e secundário com relação à mortalidade e eventos cardiovasculares, em que viu que o ticagrelor acabava tendo um benefício, né, superando o clopidogrel. Caso a gente vá utilizar na dose de ataque 180 mg, né, e aí vai ficar a manutenção de 90 mg de 12 em 12 horas, tá? Pelo menos um ano, né? É claro que há algumas especificações de acordo com o quadro, mas de forma geral, em torno de um ano. Posteriormente, houve um grande estudo também, o Triton, né? Que ele tentou comparar prasugrel versus clopidogrel, para tentar identificar qual é a medicação que tinha mais vantagens. E a gente também destaca que o prasugrel ele acabava tendo menor risco, né, cardiovascular, menor mortalidade e morbidade, mas um aumento na taxa de sangramento comparado ao clopidogrel. Pacientes que, principalmente, a gente conheça a anatomia, né, a gente vai selecionar o prasugrel, né, e a gente vai ter a possibilidade de fazer o ataque e depois deixar na manutenção, né, quando não houver nenhuma contraindicação. Pacientes com maior risco de sangramento, a gente sabe que vai acabar, a gente provavelmente vai escolher o clopidogrel por esse risco ser menor. Anticoagulante. Então, anticoagulação, uma medicação fundamental, tá certo? Ela não pode deixar de ser feita. De acordo com o quadro do paciente e o estado em que ele se encontre, a gente vai selecionar qual vai ser. De uma forma geral, com clearance acima de 15, né? A gente pode utilizar a enoxaparina, né? Pacientes com IAM sem supra, né? Síndrome coronariana sem supra, a gente já deixa, já após diagnosticado esse paciente, a gente já deixa em anticoagulação plena, né? Até o paciente ser submetido ao estudo, né? Angiográfico. E há uma possibilidade também de fazer heparina não fracionada nos pacientes que têm um clearance abaixo de 15, tá certo? Tem um estudo importante, o Synergy, que ele identificou a redução principalmente do sangramento, quando havia esse crossover, né, de você fazer inicialmente o enoxaparina e depois fazer a heparina não fracionada, né, e identificou. Depende do serviço e da rotina que vocês vão ter, né, muitas vezes essa medicação ela não é feita no departamento de emergência, e sim lá no laboratório de hemodinâmica, né, mas em alguns serviços realmente já é feita já também no departamento de emergência, ok? Pacientes que eles não tenham uma terapia, já tenham, no caso, uma terapia conservadora, que não vão ser submetidos a nenhuma intervenção imediatamente, a gente, inclusive, pode lançar mão também do fondoparinux. E aí, o ideal é que a gente acompanhasse, né, com valores do fator anti-10A, né? Mas a gente sabe que, na grande maioria, principalmente se estamos falando de serviço público, a gente tem essa dificuldade de conseguir fazer esse acompanhamento. Algumas medicações que a gente não pode deixar de fazer, né? Estabilizador de placa, estatina, e a gente tem que lembrar que é uma estatina de alta potência, então, no caso aqui, a simvastatina ela não vai entrar, né? A gente vai preferir optar por atorvastatina ou rosuvastatina nessa dose, de 40 a 80 a atorva, e a rosu de 20 a 40, uma vez ao dia, ok? E ECA. Tá? O vasodilatador também associado com remodelamento cardíaco, diminui pós-carga, né? E está associada também a diminuição, né, de complicações cardiovasculares. Tá certo? Posso utilizar IECA ou BRA, mas, de preferência, se eu não tiver nenhuma contraindicação para o IECA, né, eu vou realmente utilizá-lo. Caso contrário, a gente utiliza o BRA, né, no caso, losartana, valsartana, nessas doses aí que vocês estão vendo. Com relação à perfusão, passar bem rapidinho, porque aí também não vou ser repetitivo, o Calil acabou de
de rever isso daí, brilhantemente, com relação à trombólise e angioplastia. Quando e como? Como ele já falou, né, com relação ao tempo porta-balão, questão dos 120 minutos, né, todas as particularidades, né, que foram comentadas agora há pouco, e principalmente com relação aos trombolíticos, né, que de forma geral, streptokinase a gente acaba não utilizando mais, uma medicação extremamente hipotensora, chocava o nosso paciente, e hoje em dia a gente acaba tendo duas possibilidades, né, a alteplase e a tenecteplase, que a gente pode utilizar nessa dosagem, né, como está exposto aqui no slide, e principalmente a facilidade da tenecteplase, né, de acordo com o peso do paciente, né, você aspira, já tem um diluente próprio, calcula o peso dele e infunde. Para questões dos critérios de reperfusão, melhora da dor e equivalentes, né, redução de pelo menos 50% desse supra, inversão de onda T e algumas arritmias de reperfusão, né, entre elas, né, o ritmo hidroventricular acelerado é uma delas. Ok? Então, pessoal, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Fiquem à vontade aqui para tirar alguma dúvida e a gente se vê. Obrigado.